Olá, começa agora mais um episódio do Momento Brasil, programa da TV UFG e da Rádio Universitária, que tem como objetivo discutir com profundidade temas em pauta em nosso país. Desde o episódio passado, o Momento Brasil está em um novo ciclo de programas que debate a situação do sistema carcerário brasileiro. Na semana passada, você pôde conferir uma conversa que buscou apresentar uma visão, uma panorâmica desta realidade. Hoje nós vamos discutir a relação do chamado crime organizado com o sistema carcerário brasileiro. Não perca, o Momento Brasil está apenas começando. Para falar sobre o sistema carcerário brasileiro e sua relação com o crime organizado, o Momento Brasil recebe hoje Flávio Sofiati, sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás. Professor, seja bem-vindo aqui ao Momento Brasil. Obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado, Roberto. É uma satisfação estar aqui hoje debatendo um tema tão importante para se pensar a realidade social do nosso país. Nós queremos também agradecer a presença do doutor Luciano Meirelles, promotor de justiça. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui para a gente conversar sobre este tema. Eu que agradeço a oportunidade para a gente discutir e trazer um pouco, tirar um pouco das trevas esse assunto que é tão pouco debatido aqui no estado de Goiás, que são as organizações criminosas dentro do sistema penitenciário. Eu gostaria de já começar perguntando, doutor Luciano, existe diferença entre presídios e sistema carcerário? Como é que é isso? Sim, o que nós temos, pelo menos na nossa concepção, é que o estado de Goiás ele tem presídio, prédio. E eu falo que aqui nós não temos necessariamente presídios, nós temos casebres adaptados. A maioria dos presídios, principalmente no interior do estado, são aquelas delegacias que foram abandonadas e se tornaram presídios. Nada como deveria ser, sem segurança apropriada, sem ferragem adequada, uma verdadeira latrina em que se coloca pessoas. Sistema prisional, sistema penitenciário é algo que se desenvolve com inteligência, com tempo, com organização, o que nós não temos no estado de Goiás até hoje. Professor Flávio Sofiati, o senhor concorda com esse ponto de vista? É isso mesmo? Pois é, de fato, a situação hoje dos encarcerados no país é alarmante. O sistema, ele muitas vezes tem o nome de reeducação, mas ele não cumpre com esse papel. Na verdade, o que nós temos são, de fato, lugares onde as pessoas são depositadas, principalmente aqueles de origem social humilde. Porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, enfim, quem está preso hoje no nosso país, em termos de classe social, de idade, nós vamos perceber o seguinte, e as pesquisas têm mostrado isso. A maioria é jovens, pobres, negros, moradores das periferias das grandes cidades. Então, é preciso realmente pensar essa situação para começar a se instituir políticas públicas evidentes que resolvam o atual estado das penitenciárias e presídios do nosso país e aqui no estado de Goiás também. Como é que a gente poderia, doutor Luciano, imaginar, então, o que seria um sistema carcerário ideal? Quais seriam esses pressupostos de um sistema que aproximasse do ideal? Primeiro, a gente precisa ter condições físicas adequadas e não o que a gente tem hoje. Nós estamos trabalhando por um projeto de regionalização do sistema penitenciário. O que nós temos hoje no estado, eu não vou me cingir a Goiânia, no estado nós temos praticamente toda comarca, toda cidade tem seu próprio presídio. Isso acaba que o estado ele não controla isso, o estado não tem pessoal para manter esses presídios, então nós entendemos que deve haver a diminuição e a concentração em presídios maiores. Com base nisso, o estado ele poderia se focar em estruturá-los de forma adequada e também trazer pessoal. Então, o primeiro passo, na minha concepção e na concepção que o Ministério Público hoje vem trabalhando, vem pensando, é de regionalização do sistema prisional. Tirar aqueles pequenos presídios e trazê-los para presídios maiores. O segundo ponto que eu também acho importantíssimo, talvez para quem não atue na área não passe
passe sem compreender isso que eu vou dizer. Tirar a gestão da vaga. Hoje, quem leva o preso para um presídio é o juiz. Essa gestão da vaga não pode ser do juiz. A gestão tem que ser do Estado. E vou dar um exemplo muito pragmático. Por exemplo, Goianésia. Goianésia é uma cidade que tem em torno de 300 presos. E que suporta cerca de 150. Então está superlotado. Logo ao lado, nós temos uma comarca que tem capacidade para 40 presos, mas que está com 10, 11 presos. E simplesmente o juiz não aceita novos presos, porque acredita que os presos não são seus. Então esse tipo de situação, ela é recorrente no Estado. Então, para que o sistema se torne inteligente, nós precisamos regionalizá-lo e tirar a gestão da vaga do Poder Judiciário e passar essa vaga para o Poder Executivo, que é quem tem responsabilidade para isso. Além de prédios e gestão de vagas, o senhor colocaria mais algum ponto? Tratamento adequado, tratamento humanizado, tratamento... acho que a gente nem precisaria estar falando isso, mas o que a gente vê no dia a dia é que a população carcerária é tratada como um sub-humano, um ser inferior. E essa mentalidade ela tem que ser mudada no Estado, não só no Estado, mas também no Brasil. Professor Flávio Sofiati, a despeito dessa mesma pergunta que eu fiz, o senhor teria considerações a fazer? Pois é, Roberto, do ponto de vista social, pensando numa perspectiva macro-sociológica, é importante considerar o contexto geral da sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade que não oferece para as gerações igualdade de oportunidades. E a consequência disso é uma sociedade profundamente desigual, onde as principais políticas públicas que os governos, que o próprio Estado Nacional oferece, são políticas repressoras. Então, para se pensar a lógica dos presídios, dos cárceres, é fundamental que a gente também repense a própria estrutura da sociedade. Enfim, do ponto de vista sociológico, os presídios como existem hoje, eles de fato cumprem uma função social, que não é a função social de pensar, a reinserção das pessoas que estão lá. E sim, primeiro, para uma classe social mais abastada, tentar passar uma ideia de segurança, e eu estou dizendo que é uma ideia de segurança, porque não tem resolvido, de fato, o problema da segurança, até mesmo para as classes mais abastadas, e para as classes menos abastadas, as classes inferiores, as classes populares, da onde vem grande parte das pessoas que estão presas hoje, é o sentimento do medo. Olha, você tem que andar na linha, porque senão você vai ser preso, pode ser morto, pode ser assassinado. Então passa-se uma ideia de que, não se de fato dialoga com a situação mais macro do país, que é de uma profunda desigualdade na qual nós estamos inseridos, um contexto social que exige de você uma perspectiva de consumo muito elevada. Nós somos o tempo todo, Roberto, estimulados a consumir. Mas a grande questão é que grande parte da população não tem condições de consumir em níveis tão elevados como se propaga hoje, na nossa sociedade. Então você acaba criando um cenário completamente desfavorável, principalmente para os jovens. Eu estou falando muito aqui em jovens porque eu tenho vinculado, em geral, as minhas pesquisas aqui na UFG ao Observatório Juventudes na Contemporaneidade, e a gente tem sistematizado e desenvolvido pesquisas que têm evidenciado que a situação hoje das juventudes no país, principalmente das juventudes pobres, é alarmante. O jovem hoje, ele muitas vezes é difundido pela sociedade como produtor de violência. Mas as pesquisas têm mostrado, tanto as estatísticas como o mapa da violência, como pesquisas mais qualitativas de âmbito etnográfico, que eles são, em geral, os principais, sujeitos que sofrem com a violência. E esse elemento não é colocado também em evidência, e muitas vezes a gente vai pensar a situação já num estado que esse indivíduo tem cada vez menos condições de ser ressocializado, e daí a solução que o Estado nos dá é de fato de encarcerar essas pessoas. Que tipo de violência o jovem mais sofre? O senhor viu lá na sua pesquisa? As mesmas que ele promove. Então a gente não pode também deixar de considerar isso. Então hoje, alguns antropólogos, por exemplo, vou citar aqui o Luiz Eduardo Soares, por exemplo, que inclusive já trabalhou em governos estaduais, ele vai mostrar que o índice de mortes violentas
de jovens no Brasil, e daí são aqueles jovens que eu no início havia falado, né? Ele tem um perfil, um cidadão, um ser, um indivíduo que tem um perfil, que ele é homem, né? Ele é jovem, estou pensando aqui na casa dos 18 aos 29 anos, que é, enfim, basicamente o que a gente considera como jovem no Brasil. Ele é pobre, ele é negro e ele é morador da periferia. Esse indivíduo, em geral, 67% desses indivíduos não chegam à vida adulta. Por quê? Porque eles morrem antes, e morrem violentamente. E muitas vezes morrem pelas mãos dos próprios jovens. Então a gente cria uma situação de crise social, de fato, que nós estamos vivendo no Brasil. O Luiz Eduardo Soares diz que esses números são maiores do que seria a situação de mortes de jovens em comparação a países em situação de guerra. Não é? Ele compara com o Iraque, com a guerra do Iraque, mostrando que o caso brasileiro nos anos 2000, enfim, no caso brasileiro morre-se mais jovem de forma violenta do que, enfim, na própria guerra do Iraque. Doutor Luciano Meirelles, como é que a gente entende a seguinte equação, se é que existe essa equação da maneira que vou colocá-la? Na cabeça do brasileiro, o Brasil é o país da impunidade. Por outro lado, nós temos a 4ª maior população encarcerada do mundo, acima de 800 mil encarcerados. Como é que a gente entende? Se o país é o país da impunidade, como é que tem tanta gente presa? Essa é uma posição que talvez o nosso colega vai discordar de mim. Eu acredito que o Brasil prende pouco, por incrível que pareça. Prende mal. Nós não prendemos quem realmente traz dano social, que são os criminosos do colarinho branco. Isso porque o sistema é feito para protegê-los. E vou dar um exemplo banal. Homicídio qualificado, crime geralmente praticado por pobre. Latrocínio, geralmente pela camada mais pobre da sociedade. Crime hediondo. Por que a corrupção não é um crime hediondo? Que tem um poder tão devastador quanto, não quanto o homicídio, porque o homicídio tem uma vítima específica, mas por que não trazer a corrupção como crime hediondo? Porque a legislação é feita para proteger os crimes do colarinho branco. Por isso que eu digo que a gente prende mal. Mas isso não quer dizer que o Brasil prenda muito. Isso não quer dizer isso. Por que se prende tanto no Brasil? Porque se comete muitos crimes no Brasil. O Brasil, 60 mil homicídios ano, é um absurdo. Se nós somarmos todos os homicídios praticados na América do Norte e todos os países europeus, não dá a taxa de homicídios brasileira. Então, a gente não pode pensar que aqui se prende muito. Não é verdade, nós prendemos mal. Nós vamos para o intervalo. Sofiati, quero ouvir sua opinião a respeito desse assunto, dessa equação que eu coloquei aqui. Mais de 800 mil presos e acredite-se que o país é o país da impunidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltaremos debatendo este tema que interessa a todos nós. Eu quero agradecer, nestes segundos finais deste primeiro bloco, a presença do Davi Passos, assessor jurídico da promotoria que está aqui com a gente, e a Silvânia, da nossa diretora de jornalismo da Rádio Universitária e diretora de estúdio aqui, tá? E claro, a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Universitária e pela TVUFG. O intervalo é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta. Hoje estamos discutindo o sistema carcerário brasileiro e sua relação com o crime organizado. E por isso, recebemos em estúdio Flávio Sofiati, sociólogo e professor da UFG, e o doutor Luciano Miranda Meirelles, promotor de justiça. No bloco anterior, professor Flávio, eu deixei uma pergunta e vamos retomá-la. Disse que o Brasil é o país da impunidade. Mas como é que a gente compreende isso se temos a 4ª maior população do mundo encarcerada, mais de 800 mil pessoas? Pois é, Roberto. Enfim, a gente teria que fazer algumas contas para se pensar, né, esse tema. A primeira coisa que tem que ser feito é de entender que nós vivemos num país profundamente desigual, já falei isso, né? Ou seja, um país dividido em classes sociais. Então, para saber se a gente prende muito ou pouco, a gente teria que fazer algumas contas. Por exemplo, né, a gente poderia dividir a sociedade brasileira entre classe alta, classe média e classe baixa. Né? E fazer as contas. Quantos crimes são cometidos nas classes abastadas, na classe alta? Quantas pessoas são presas entre os indivíduos que são das classes abastadas? Né? E quantos crimes acontecem nas classes populares e quantas pessoas são presas? Eu tendo a dizer, enfim, que a proporção de presos entre os pobres é muito maior do que, enfim, entre as classes mais abastadas.
Então, se a gente for pensar do ponto de vista da maioria da população hoje, que são os pobres, as pessoas que vivem nos bairros periféricos das grandes cidades, por exemplo, a gente prende muito. Não é? E eu tendo a concordar com o Dr. Luciano, a gente prende mal. Não é? É evidente que hoje, diante desse cenário de uma sociedade mercantilizada, que estimula o consumo, as pessoas tendem a valorizar muito, né, o que tem, né, em detrimento do que é. E a gente também não pode deixar de se considerar que no caso específico dos jovens, que eu conheço melhor, né, que enfim tenho desenvolvido pesquisas e feito sistematizações de estudos sobre isso, é evidenciado que o principal crime cometido pelos jovens são crimes contra o patrimônio. Enfim, crimes contra, enfim, alguma posse que você tem, né? O crime contra a vida não é tão elevado quanto os crimes contra o patrimônio. Mas mesmo assim a gente encontra, principalmente nas redes sociais e nas rodas de conversa e pela sociedade, discursos de ódio contra esses jovens pobres. Por exemplo, os jovens do hip hop, jovens moradores da periferia que não tiveram as condições de vida necessárias para se tornarem de fato cidadãos com uma educação de qualidade, espaços no mercado de trabalho. Não podemos desconsiderar que a macroeconomia brasileira há décadas não tem promovido um mercado de trabalho formal adequado. E quando eu falo adequado, é um mercado que supra a entrada das novas gerações no mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, na América Latina, a cada 10 trabalhos criados nos anos 90, estou pegando aqui uma pesquisa dos anos 90, que foi a última maior pesquisa feita sobre o mercado aqui nessa região do planeta. A cada 10 empregos criados, 7 foram criados no mercado informal. Só 3 com relação à carteira de trabalho assinada, por exemplo. Entre os jovens, o índice de desemprego no Brasil é 3 vezes maior do que a população em geral que está desempregada. Sem considerar que eu discordo, por exemplo, das estatísticas que os governos costumam utilizar com relação a como discutir e como avaliar quem hoje de fato é desempregado. Porque, enfim, a avaliação hoje para decidir quem está desempregado ou não tem a ver com o tempo de procura do indivíduo, enfim, no mercado informal quando ele está desempregado. E deveríamos se pensar outros elementos mais quantitativos, quer dizer, não só quantitativos, mas também qualitativos, que considere, por exemplo, que grande parte da população desistiu de procurar emprego, mas não é mais considerada desempregada e mesmo assim está aí no mercado informal, tentando sobreviver, fazendo trabalhos muitas vezes que não são legais. E daí, quando eu falo legais, não é só do ponto de vista jurídico, não são bons para eles. Né? Então, por exemplo, o caso das pessoas que vendem produtos no Eixão. Né? Eu que costumo pegar o Eixão sempre para ir lá para o centro, é nítido, né, que esses indivíduos estão fazendo algo que não é bom para eles também. Não é? E é considerado como ilegal, eles estão fazendo de uma maneira ilegal, irregular, estão correndo o risco de serem presos, não é? Já que nós estamos tratando aqui do tema dos encarcerados. Enfim, é uma realidade social muito difícil, principalmente para a maioria da população brasileira. Doutor, quer dizer que a quantidade, então, seria muito maior que 13 milhões aí de dados oficiais de desempregados? Se for considerar as pesquisas que mostram o alto índice de trabalho no mercado informal, e o mercado informal, enfim, não dá pra, é um trabalho precário. Mas, em geral, os governos consideram esse trabalho precário como, enfim, está trabalhando. Né? Certo. Doutor Luciano Meireles, vamos tentar compreender, nos ajude aqui do ponto de vista do Ministério, para compreender um pouco melhor a relação que existe hoje dentro do sistema carcerário, a relação que existe do crime organizado. Porque as pessoas assistem aí a televisão, ouvem rádio, leem notícias nos jornais e sempre tem alguém que está preso, muitas vezes num presídio de segurança máxima e está dando ordens para que aconteçam coisas no seio social. Como é que a gente compreende isso? Bom, a gente tem que entender por que existem essas facções criminosas no interior dos presídios. E a resposta é muito simples. Elas existem onde o Estado não existe. Quem que vai dar, às vezes o preso, um exemplo, eu acho mais fácil a gente lidar com exemplos. A família do preso precisa de ir ao médico. Essa família não tem condições de arcar. Quem arca com isso? A facção criminosa. Quando a facção criminosa começa a assumir o papel que o Estado deveria exercer, ela acaba tendo aquele indivíduo nas mãos. É o que nós chamamos da massa carcerária nas mãos da facção criminosa. São os soldados que vão para as facções. A título de exemplo, hoje o estado de Goiás ele é dominado pelas mais diversas facções criminosas.
e parece que a gente ainda não começou a discutir isso de forma séria no Estado. Hoje nós temos homicídios que são praticados de uma facção contra outra, e facções que até então não existiam no Estado. Como o Estado ele se manteve inerte, silente, elas ganharam força, e digo, não querendo ser profético, mas acredito que isso nós vamos vivenciar logo, estaremos sitiados pelas facções criminosas e pela força que ele existe e pela ausência do Estado em combatê-las. Todos nós já percebemos que não se fala em nome de facções no estado de Goiás. Isso é justamente para que elas não ganhem força. Só que ao mesmo tempo em que nós não falamos delas, elas estão crescendo, e de forma exponencial, e de forma quase que apoiada, como se o Estado estivesse fazendo vista grossa ao que está acontecendo. A questão central é essa. Onde não existe Estado, o preso ele vai se vincular a essa facção. A imprensa do estado de Goiás e até do Brasil noticiou, salvo engano, no início deste ano, um fato que deixou as pessoas atônitas. Vários, mas um que estava sendo construído dentro da CPP aqui no estado de Goiás, Goiânia, a cidade Aparecida de Goiânia, o que foi chamado de motel do presídio, cerca de 72 suítes sendo construídas dentro da CPP pelo crime organizado. Isso realmente aconteceu? Chega a ser cômico, e é verdade. Isso é só um exemplo de como o Estado não tem controle nenhum do que se tem dentro de um presídio. Se constrói um motel, o Estado ou não sabe ou finge que não sabe. Eu tenho certeza que finge que não sabe, porque sabe. Mas o que é mais fácil? E qual que é mais tranquilo? Qual que é o caminho menos difícil? O caminho menos difícil é você fazer um pacto tácito com o crime. Você não mexe com o crime e o crime não te atormenta lá fora. Não começa a colocar fogo em ônibus. A partir do momento que o Estado quer realmente estancar a sangria, o crime ele mostra que tem o poder e começa a jogar a população contra os governantes. Então os governantes eles preferem, não, vamos deixar tudo como está, pelo menos a gente não tem problema com o crime organizado. E é assim que funciona no estado de Goiás. Eu ia perguntar se nós já estávamos nesse ponto, mas o senhor acabou de responder. Goiás, então, já chegou a esse ponto. Chegamos. O que o senhor acha disso, professor Sofiati? É isso mesmo? Olha, enfim, o tema em si, acho que o doutor já deixou muito evidenciado, mas tem alguns elementos que são necessários serem considerados também nesse debate, né? Por exemplo, no que diz respeito à ideologia do Estado mínimo, muito difundida pelas classes abastadas, pelos ricos nesse país, né? É impossível, em um país como o Brasil, você ter um Estado mínimo com uma população tão desassistida, né? Uma imensa população tão desassistida como a nossa, né? Então, é preciso que os nossos dirigentes, os nossos governantes, a elite desse país que acaba controlando muitas vezes o próprio Congresso Nacional, né, coloque a mão na consciência e passe a repensar a sua condição. Né? Não é mais possível a gente seguir nessa lógica de um grupo social que ganha muito, que acumula muito, né, nas custas da maior parte da população que hoje, enfim, é desassistida e que não tem condições, inclusive, de exercer a função fundamental que é o trabalho. Né? Uma população majoritariamente hoje precarizada, sem as condições mínimas do ponto de vista básico, como a saúde, a educação, né? Sem falar naquilo que eu já disse, né, que é com relação à possibilidade de você, enfim, ter um trabalho mínimo para subsidiar a sua vida, a sua família. Então, essa ideologia do Estado mínimo, ela é falsa, ela não colabora com a solução hoje da situação que nós estamos enfrentando no país, e é preciso que a gente, de fato, repense toda essa estrutura macro, da macroeconomia, da macropolítica do país, para tentar começar a pensar políticas públicas mais específicas, como, por exemplo, essa do sistema carcerário, que, de fato, sejam efetivas. Porque se a gente não conseguir resolver a situação que nós estamos enfrentando hoje, de uma macroeconomia altamente desigual e de uma política altamente corrupta, a gente não tem condições de pensar políticas públicas específicas que vá, de fato, concretamente resolver a situação das pessoas. Porque o que nós temos hoje são políticas públicas que resolvem a situação,
mas do ponto de vista de quem está na prefeitura, quem está no governo do estado, quem está no governo federal, e não do ponto de vista daqueles indivíduos que precisam efetivamente daquela política pública. Doutor Luciano Meirelles, o senhor trouxe dados aqui, eu quero até fazer um esclarecimento. Quando eu dirijo aqui a um e a outro convidado e falo assim, é isso mesmo? Não é que eu estou discordando nem duvidando da opinião. É que eu quero extrair o máximo aqui da opinião, quero saber se tem divergência, quero saber se tem outro ponto de vista. Então é nesse sentido. Então eu faço questão de fazer esse esclarecimento, porque nós trazemos aqui especialistas, pessoas que conhecem profundamente o assunto no Momento Brasil. E aí o nosso telespectador e o nosso ouvinte já sabe disso. Mas faço questão aqui de deixar bastante claro. Quando se fala em crime organizado, e aí o senhor falou do crime de colarinho branco. Então, quando se fala em crime organizado do Brasil, a gente fica até em dúvida, está falando de crime de colarinho branco ou um crime supostamente que coordena presídios através de tráfico de drogas, etc. e tal. A que ponto chegamos, não é? Eu estou olhando o nosso tempo ali, nós vamos fazer mais um intervalo, rapidinho, e voltaremos com esse assunto eletrizante, tão preocupante para toda a sociedade. É rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta e hoje nós estamos debatendo o sistema carcerário brasileiro e sua relação com o crime organizado. Por isso, recebemos em estúdio o professor Flávio Sofiati, sociólogo, professor da UFG, e o doutor Luciano Miranda Meirelles, promotor de justiça. Professor Sofiati, no intervalo aqui nós conversávamos, porque são tantas informações, eu quero aqui extrair aquilo que o cidadão comum gostaria de perguntar para o pesquisador, para o promotor. Uma vez que a pessoa comete um crime, ela passa a ser um criminoso. Porém, a gente vê sempre das pessoas ligadas aos direitos humanos, e, claro, entendendo perfeitamente o papel importantíssimo de fazer compreender que direitos humanos são para todos, independente de classe social, credo, raça, mas se a pessoa cometer um crime, ela passa a ser um criminoso. E os direitos humanos sempre dizem, olha, foi por falta de oportunidade, foi por oportunidades muito diferentes e foi porque as pessoas muitas vezes sofrem violência desde a infância. Como é que a gente entende isso? Porque muita gente sofreu violência e não virou criminoso. Como é que faz com essa conta? Pois de fato, quem comete crime é um criminoso. Isso, enfim, é objetivo, né? Mas as leis são construídas socialmente, muitas vezes a favor de um grupo social e em detrimento de outros. Não é? A gente não pode esquecer que no caso da história recente do Brasil, algumas coisas que hoje são legais no passado eram consideradas crime. Posso dar um exemplo? Dentro do ponto de vista da cultura e da religião. Capoeira já foi considerado algo perigoso nesse país. E as pessoas que dançavam capoeira ou jogavam capoeira eram presas, eram muitas vezes até torturadas nesse país. Então o que aconteceu? As pessoas que lutavam capoeira se organizaram, a sociedade se organizou e passou a perceber que, olha, capoeira não é um crime, capoeira é uma arte, faz parte de uma religião, faz parte de um grupo social e capoeira hoje não é crime, a gente poderia jogar capoeira aqui que não vai ter problema nenhum. Então é importante considerar isso. Primeira coisa, é fato, quem comete crime é um criminoso. Mas é importante considerar como que essa lei, essa regra que tornou aquele indivíduo um criminoso foi estabelecida. Acho que um dos papéis dos ciências sociais é colaborar para a compreensão desse processo. Em geral, as leis, elas favorecem grupos em detrimento de outros. Vou dar um exemplo que a gente tem vivenciado nos dias atuais no Brasil. É o tema da reforma da Previdência. Eu vou concretamente aqui, com todas as minhas, consciências, afirmar que a proposta de reforma de Previdência estabelecida pelo Congresso, que pode ser votada a qualquer momento, ela é danosa para grande parte da população. Daí vocês vão me perguntar, mas por que então é possível votar uma reforma dessa? Porque ela é ruim para a maioria da população brasileira, diga-se, os trabalhadores e as trabalhadoras, mas ela é muito boa para os empresários, para os donos de empresas, para as pessoas que têm sistema de produção, ou seja, para aqueles indivíduos que fazem parte das classes mais elevadas desse país. Para esse pequeno grupo, a reforma da Previdência é essencial, eu diria, considerando o atual estágio da crise do capitalismo no mundo.
né, difundida pela lógica da globalização e por esse modelo, né, já vou pela terceira vez dizer aqui, que é um modelo que difunde de forma irresponsável uma perspectiva de consumo para além das nossas condições, inclusive das nossas próprias necessidades sociais. Professor Sofiati, então, mas cometer o crime é criminoso, tem que pagar. Cometer o crime é criminoso e a gente tem que, do ponto de vista sociológico, avaliar se tem que pagar, como tem que pagar. Eu, por exemplo, não defendo a redução da maioridade penal. Eu, por exemplo, não defendo a pena de morte. Eu, por exemplo, não defendo a pena perpétua, porque, em geral, né, o que tem se cometido de crime hoje, principalmente pelas classes menos favorecidas, é um crime contra o patrimônio. E eu, particularmente, quero discutir, né, com a sociedade brasileira, inclusive, a legitimidade da propriedade privada. Doutor Luciano? Eu não tenho uma pergunta, eu quero que o senhor faça considerações sobre o que o nosso convidado falou, o nosso professor. É difícil a gente relativizar com tamanha amplitude a propriedade privada, até porque a propriedade, e aqui em termos constitucionais, é um direito constitucionalmente assegurado. Então, se a gente começa a relativizar a propriedade, por que não relativizar também a vida? Por que não relativizar a liberdade? Então, eu acredito que a gente não possa ir por esse caminho. Eu acho que um tema que merece talvez um enfoque, e aí eu já de antemão falo que não tenho uma posição formada, por deficiência de compreensão do assunto, é a questão da liberação das drogas. Eu nem falo em liberação das drogas, porque a liberação das drogas, isso a gente já vivencia. Eu falo da liberação do próprio tráfico, do tráfico em si, como punição. Eu vejo hoje que existe um movimento muito grande para que não só o uso, mas o próprio tráfico de drogas deixe de ser considerado crime. E por que estou falando de tráfico de drogas? Porque o tráfico de drogas se movimenta cerca de 40% da população carcerária no Brasil. É o tráfico e são os crimes correlatos, furtos e homicídios. O tráfico é ele que gera a engrenagem do crime. Eu não vejo, agora a minha opinião pessoal, embora não tenha qualificação suficiente para discutir o tema com profundidade, eu não vejo como se liberar nem sequer o uso de drogas no Brasil. E explico o meu ponto de vista. Nós não temos aparatos para receber esses indivíduos. Nós não temos condições adequadas. Nós não temos hospitais, nós não temos o sistema de saúde para receber e tratar esses usuários. Hoje, em que já é proibido, nós já não temos. Caso haja essa liberação, eu falo de liberação mais uma vez porque é isso que movimenta o sistema prisional. Eu tenho certeza que a quantidade de crimes contra patrimônio e contra a vida irá aumentar. Quando o senhor fala esse índice 40%, o senhor podia aprofundar um pouquinho mais? O tráfico de drogas em si, por si só, se nós fizermos um apanhado hoje e formos ver o que nós temos de presos, nós vamos ver que hoje, em termos de 30% de toda a população carcerária do Brasil é feita de traficantes. De traficantes mesmo, artigo 33 da Lei de Drogas. Esses outros 10%, para somar os 40%, são crimes correlatos. É o furto para adquirir a droga, é o latrocínio em decorrência do furto que foi mal sucedido, ou roubo que foi mal sucedido, é o homicídio entre gangues rivais, entre traficantes rivais. Então, na minha concepção, o tráfico ele alimenta toda essa engrenagem. E hoje se discute muito se essa guerra contra as drogas no Brasil não estaria perdida. É uma guerra perdida, mas não vejo como se descriminalizar o tráfico de drogas no Brasil, porque nós não temos condições de tratar e receber esses dependentes químicos. O senhor acha que se liberasse, aumentaria o número de usuários, portadores? Tanto o número de usuários quanto o número de crimes que rodeiam essa cadeia criminosa, que rodeiam o tráfico. Porque o usuário sem tratamento
ele não tem perspectiva, ele vai precisar da droga da mesma forma, vai furtar, vai roubar e vai matar. E vai ser morto. Professor Sofiati. Pois é, esse é um tema interessante, necessário de ser enfrentado, né? Acho que o Dr. Luciano traz alguns elementos importantes a serem considerados aqui no debate. Eu acho que é uma contradição no Brasil a gente ter o álcool e o tabaco legalizados e a maconha não, por exemplo. E acho que a gente poderia fazer um exercício econômico, político, social e cultural de pensar seriamente num projeto nacional de legalização da maconha. Não é? Por que eu digo isso? Para fazer algo diferente do que aconteceu, por exemplo, com o tabaco e com o álcool, que foram, enfim, legalizados. Sempre foram drogas inicialmente vinculadas às classes mais abastadas, e esse é um dos elementos que a gente encontra hoje no campo da literatura sociológica para explicar por que a cannabis não é legal e o tabaco é, por exemplo, né? Enfim, a cannabis sempre foi ligada a grupos sociais privilegiados e o tabaco a grupos sociais privilegiados, e hoje o tabaco é legalizado. Mas o tabaco e o álcool, por exemplo, que, enfim, tem produzido imensos, né, danos sociais para o país, eles foram legalizados uma lógica de economia de mercado. E eu acho que a gente poderia pensar no caso brasileiro, inclusive para tentar superar um pouco mais o problema da desigualdade, da própria falta de emprego, uma lógica de legalização da cannabis que não envolvesse o mercado, mas sim uma lógica de consumo cooperativo. A gente poderia fazer esse exercício, não é? Mas eu sei que ele é difícil, porque tem elementos morais muito poderosos, né, que permeiam a nossa cultura e que são completamente contrários ao consumo de drogas como a maconha. Mas eu acho que a gente precisa enfrentar seriamente, de forma responsável, a situação. De fato, o problema das drogas tem sido o principal argumento para a prisão de jovens nesse país. Acabou de ser defendida uma tese lá no programa de Sociologia aqui da FCS, né, da Faculdade de Ciências Sociais, inclusive uma colega nossa aqui da Faculdade de Comunicação, a professora Gardene Leão, e ela foi mostrar como, enfim, o discurso, né, midiático era um discurso que promovia apenas um tipo de fonte de informação a respeito das prisões de jovens em Goiânia, que é a fonte policial. E, em geral, a fonte policial, o argumento olha, envolvimento com drogas. Pesquisas, né, do NECRIV, que também é aqui da FCS, mostram que, de fato, não é bem assim, não é? Inclusive um dos professores nossos do NECRIV fez um levantamento e mostrou que, enfim, a questão dos crimes envolvendo drogas é muito menor e, de fato, esse elemento do patrimônio, né, assim, crimes contra o patrimônio, contra a propriedade privada é o que se acabam tendo evidência, enfim, na lógica das prisões, principalmente de jovens pobres aqui da nossa cidade. Enfim, isso é generalizado no caso brasileiro. Então, eu penso que a gente não é um tema fácil de ser enfrentado, mas é um tema que precisa ser enfrentado com coragem. A gente precisa superar os preconceitos que se tem, né? Hoje, o consumo de álcool é algo socialmente aceito. O consumo de tabaco já foi mais socialmente aceito, hoje é um pouquinho menos, mas ainda é socialmente aceito. E o consumo de cannabis ainda continua sendo muito, um consumo de muita resistência por parte da população. E, do meu ponto de vista, muito por conta de uma ideologia que se tem, né, que não tem a ver diretamente com a questão do aumento da violência, e sim com uma perspectiva do que é aceito socialmente enquanto consumo, né, e o que não é. Não podemos deixar de desconsiderar que outras coisas que são amplamente consumidas hoje no Brasil e que são consideradas também como drogas. São drogas legais, mas são drogas, né? Por exemplo, o consumo de café. Né? Por exemplo, o consumo excessivo de açúcar, né? O consumo de sal. Todos esses produtos, né, altamente consumidos, que também são drogas, que fazem mal para a saúde, e que a indústria alimentícia está há décadas no Congresso tentando evitar um projeto que diminui o número de açúcar, a quantidade de açúcar, por exemplo, nos produtos infantis, como, por exemplo, o Todinho, né? Enfim, acabei de fazer uma propaganda aqui sem querer, mas sabe aquele chocolate, né, que você compra? Há décadas tem se tentado reduzir a quantidade de açúcar dele, mas, enfim, as empresas alimentícias não permitem. Nós vamos fazer mais um intervalo. Eu vou deixar uma pergunta aqui que a gente vai retomar no próximo bloco. O Brasil fez uma discussão séria a respeito da liberação das drogas? Já trilhou esse caminho? Bom, a gente volta respondendo a esta questão no próximo bloco e a outras que eu tenho aqui
tão intrigantes e tão importantes quanto o debate que nós estamos fazendo até agora. É rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil vai agora para o seu último bloco e nós estamos recebendo aqui hoje o professor Flávio Sofiati, da Universidade Federal de Goiás, doutor Luciano Meirelles, promotor de justiça. O assunto é muito amplo e a gente realmente não dá conta de abarcar tudo aquilo que envolve essa estrutura que é o sistema carcerário, a presença, a ausência do Estado, o que gera, quais são os fatores geradores sociais dessa situação que nós chegamos hoje. Mas me ocorreu a seguinte questão, até a nossa diretora de jornalismo estava comentando aqui conosco. Quando a pessoa comete um crime e acaba sendo presa, ela sofre duplamente ou triplamente, porque ela chega ao presídio, ao sistema carcerário, e ela não tem as condições, o tratamento digno do ser humano. Não é isso, doutor? É perfeito. Para quem já visitou um presídio e já viu as condições em que se vive o preso, a gente já viu situações em que todos não com uma cela que caberia 5 pessoas, está com 20 pessoas. Isso para a pessoa dormir, eles têm que revezar. Você imagina você ter que revezar. O banheiro é uma latrina coletiva, sem privacidade nenhuma. A água, em alguns presídios, ela é racionada. Às vezes você tem hora certa em que você pode tanto tomar banho quanto beber água, a não ser que você tenha a sua própria água. Você vive no meio de ratos, no meio de resto de comida. É essa situação carcerária. Na lei de execução penal, nada disso ocorreria. O sistema seria um sistema que prevesse a ressocialização, a reintegração desse sentenciado. E o que a gente vê, o que ocorre na prática, é que o sistema prisional ele é única e exclusivamente voltado para a punição. E é por isso que nós temos uma taxa de reincidência que beira os 90%, porque não ressocializa e não reeduca ninguém. Privatização do sistema, o senhor é a favor ou contra e por quê? Eu já conheci alguns presídios privatizados e posso dizer que ele não é a solução definitiva, mas ele é perfeitamente cabível juntamente com o sistema convencional. É possível sim que tenhamos um ou outro presídio privatizado. Funciona, posso dizer que funciona. Da mesma forma que eu posso dizer que eu já vi presídios que são geridos pelos próprios presos e também funcionam. É impressionante. Já vi presídios que não há agente penitenciário, não há uma arma sequer. Isso aqui no Brasil, para 200 presos. Entrei, andei, conversei com eles, como estamos aqui hoje. E posso dizer que também funciona. O que eu quero dizer? Que essas ideias, elas não se excluem e elas podem sim ser combinadas e funcionarem e formarem o que eu chamo de sistema penitenciário, que a gente não tem. Professor Flávio. Olha, eu acho meio estranho, né, assim, o tema da privatização dos presídios, porque isso, enfim, pode funcionar, não é? Mas vai funcionar em detrimento de direitos, não é? Então, por exemplo, você tem uma lógica de privatização do sistema carcerário no sentido de que aquela estrutura, que é uma estrutura de ressocialização, ela vai se tornar, na verdade, uma estrutura de geração de capital, geração de dinheiro para quem comprou, para quem, enfim, do ponto de vista da iniciativa privada, vai administrar, né? Os empresários que assumirem, por exemplo, uma penitenciária, elas vão querer obter lucro dela. E eu não acho justo, né, que indivíduos, principalmente pensando no caso brasileiro, que é, enfim, com uma população carcerária basicamente feita por pessoas pobres, que não tiveram condições de terem trabalho formal digno na vida pública, vão para a prisão para, enfim, assumirem funções de trabalho para gerar renda, para gerar capital para empresários no sistema carcerário. Então, assim, claro, por favor. Eu gostei muito do questionamento do senhor. O que eu vi
é que o presídio privatizado, ele oferece infinitas, as condições são infinitamente melhores do que no sistema convencional. A unidade que eu pude conhecer em Minas Gerais, a população se revoltou. A população se revoltou com a qualidade do atendimento médico que era fornecida pelo presídio. Porque era melhor do que o atendimento médico municipal. Lá, diferentemente do que a gente pensa, não pode haver superlotação. Eles não recebem mais presos do que a unidade suporta. Isso é contratual. Então não tem como o empresário ganhar mais e lucrar mais com isso. Porque quem manda o preso é o juiz, não é o empresário que quer falar, eu quero receber esse ou não. É o juiz que manda o preso para o presídio. E eles têm uma quantidade máxima. A título de comparação, o nosso sistema hoje, o sistema goiano, custa aos cofres do Estado cerca de R$ 2.111 por preso. R$ 2.111 por preso. O preso no sistema PPP, que é a parceria público-privada, custa R$ 3.600 para ter educação, para ter saúde, isso inclusive com o valor do prédio. No sistema em que eu disse, em que o próprio preso gere o presídio, sai em torno de R$ 900 o valor preso. Então, é possível a gente estudar, sentar, vamos tentar fazer algo diferente, é possível com todas essas modalidades. Desculpa ter interrompido. Não, imagina. O preso no Brasil, considerando América Latina, outros países, é caro? Eu não vou afirmar porque eu não conheço, eu não tenho esses dados. Eu posso dizer que um preso hoje ele custa mais do que um aluno no Brasil. Não tenho os dados comparativamente a outros países. Professor Sofiati, eu estou aqui pensando, nós temos ainda 6 minutos de programa, eu tenho pelo menos umas 20 questões a fazer para vocês, dada a qualidade dos nossos entrevistados aqui hoje. Mas eu não poderia deixar de fazer a seguinte pergunta. Quando o senhor falou da revolta, eu me lembrei aqui que a população hoje é que se sente a verdadeira encarcerada nas suas residências, no seu comércio, no transporte público. Tem solução? Onde está a luz desse túnel? Vamos começar aqui com o professor Sofiati. O senhor vê solução? Olha, eu vejo solução se a gente pensar de fato a nossa sociedade como um todo. Como eu disse, o sistema carcerário é paliativo, como a gente poderia chamar na linguagem coloquial, de enxugar o gelo, né? Porque, na verdade, o que nós precisamos é de pensar um sistema societário, enfim, que estabeleça relações, relações face a face micro, mais humanizadas, mas para que as relações, nas relações de fato do dia a dia sejam humanizadas, é importante que as pessoas estejam bem, que as pessoas vivam bem. Para uma pessoa viver bem hoje, minimamente, ela tem que ter algum tipo de posto de trabalho, onde ela exerça uma função profissional, ela tem que ter, para isso, tido uma boa educação, não é? Ou seja, ela tem que ter um bom sistema de saúde que a garanta enquanto indivíduo. Todas as coisas que eu estou falando aqui, que muitas vezes para pensar o caso brasileiro parecem coisas irreais, mas que acontecem em vários países já há décadas. Eu conheço mais de perto, por exemplo, a experiência francesa, onde você tem um Estado que não é um Estado máximo, né, mas é um Estado robusto, que garante uma educação pública de qualidade para os seus cidadãos, que garante um serviço de saúde de qualidade para os seus cidadãos. Evidentemente que, enfim, desde o Sarkozy, né, e agora com o Macron, as coisas têm piorado um pouco. Mas, historicamente, o Estado francês, por exemplo, né, para comparar com o brasileiro, garante serviços que nós temos que pagar no Brasil. Então, eu pago muito caro por um serviço de saúde que não é tão bom, né? Eu tenho que pagar muito caro por um serviço de educação para os meus filhos, né? Coisas que outros países têm oferecidos pelo Estado. O que se percebe em estados onde os serviços básicos não são mercantilizados. Então, por exemplo, no Brasil é um absurdo, a gente vende energia elétrica, a gente vende água. Né? Então, aqui ainda nós não temos, no caso de Goiás, aqui em Goiânia, por exemplo, a Saneágua é pública, mas você tem várias cidades do Brasil onde a água é privatizada. Então, imagina, você coloca na mão de pessoas que querem ganhar dinheiro a água, né? A energia elétrica, a educação, né? A saúde.
né? Então, isso tudo vai gerando uma sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais rancorosa, né? Os discursos de ódio difundidos hoje pelo país é expressão disso, né? E daí as pessoas vão tentar procurar a solução em salvadores da pátria. Aí o professor coloca esse ponto de vista da estrutura macro, social, econômica, de investimento em educação. Agora, doutor, em relação especificamente ao sistema carcerário, está na mão de quem agora agir para começar a resolver essa questão? Primeira coisa, dentro do estado de Goiás, o governo tem que tomar as rédeas da situação. Existe aí um encaminhamento para que se regionalize o sistema, para que a gestão da vaga passe para o executivo e que nós possamos instituir aqui aquele sistema em que o preso gere o próprio presídio. Não é absurdo para quem conhece. Eu falo isso como promotor de justiça, também a gente fica assustado quando a gente fala o preso gerindo o presídio. Isso é possível e funciona. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um modelo, tem que ter um sistema penitenciário, ao invés de só termos presídios, casebres adaptados, que é a nossa realidade. Depois a gente tem, a nível nacional, entender o que é criminalidade organizada. A criminalidade organizada não só do colarinho branco, que é a mais danosa no meu ponto de vista, mas também as facções criminosas no interior de presídio, como as que estão crescendo aqui. Se não houver um enfrentamento direto do governo, nós perderemos essa guerra como estamos perdendo até agora. Posso dizer para vocês com segurança, 70% do que nós temos hoje de furto e roubo de veículos sai do interior do presídio. São ordens emanadas do presídio. Se nós não nos confrontarmos com isso, o Estado não abraçar de vez a guerra contra as facções criminosas, reestruturar o sistema prisional, a gente vai ficar sitiado, mais sitiado do que já está hoje. Eu quero, no minuto final do nosso programa, agradecer imensamente aos nossos convidados de hoje que engrandeceram esse debate, porque essa é a nossa função da TV UFG, uma TV pública, da Rádio Universitária, uma emissora pública, de aprofundar, não é? Sem preconceitos, cada vez mais os debates de quem conhece o assunto, como é o caso dos dois doutores que estão aqui, né? O professor Flávio Sofiati, muito obrigado pela sua presença. O convite já está feito para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na TV. Queria só lembrar, né, que, enfim, a gente fica pensando em luz no fim do túnel, e eu lembrei agora aqui nesse finalzinho que nós temos uma experiência social interessante no Brasil, que foi a luta, né, enfim, pelo fim dos manicômios, né, e a implementação de políticas públicas a partir das CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossociais. Acho que valeria a pena a gente estudar essa luta e as políticas que foram implementadas a partir disso, para pensar algumas possibilidades, quem sabe sonhar com uma sociedade sem cárcere. Muito obrigado. Obrigado também ao doutor Luciano Meirelles, promotor de justiça. O convite também está feito para o senhor voltar numa próxima oportunidade. Para mim foi um grande prazer poder debater aqui com os nossos colegas, e o Ministério Público se encontra sempre à disposição para todos os assuntos correlatos, não só ao crime organizado, sistema prisional, mas também área de educação, saúde e meio ambiente. Um grande abraço a todos. Obrigado aos nossos convidados. O Momento Brasil de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15.1 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados e é de graça. Olha, acesse também aí o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora e de nossa programação. O link é www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio, hein? Até lá!